Paz do Senhor. Aqui quem está falando é a irmã Andressa, esposa do pastor Jacimar, do Ministério Missão Vida e Paz, aqui em Alegre. E eu estou com uma palavra aqui ardendo no meu coração, mais uma mensagem do Senhor para a sua vida, para nossas vidas, né? E essa mensagem fala sobre os filhos, sobre os nossos filhos, o modo de nós, como que nós estamos criando nossos filhos, né? Qual o grau de responsabilidade nós sentimos em relação aos nossos filhos, concernentes às coisas espirituais, que é tudo na vida do ser humano. E aqui em Salmo 127 a gente vai ver lá no versículo 3, que diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Quantas vezes a gente leu essa palavra, muitas vezes a gente ouve, até nós mesmos já falamos, filhos são nossa herança, o Senhor nos deu. Não, o texto não está falando isso. O texto está falando que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. Os nossos filhos não são nossos. Está dizendo ali a palavra. São herança do Senhor. Irmãos, nem nós somos de nós mesmos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz: ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nem nós somos de nós mesmos, que dirá os nossos filhos, que são seres independentes de nós, né? São outras pessoas, seres únicos. Então eles são do Senhor, mas o Senhor nos deu a nós. O Senhor deu a nós o privilégio de sermos pais, né? E como que nós estamos realizando essa responsabilidade? Como nós estamos encarando isso? A gente vê uma geração, a gente fica preocupado com esta geração hoje, uma geração que está sendo doutrinada com a internet, né, com as mídias sociais, com a internet, com vários programas, principalmente a internet. São jogos, são muitos atrativos de entretenimento, né, dos mais variados possível. E a gente vê que os nossos filhos, você que tem um entendimento, um discernimento do Espírito, você precisa acompanhar aquilo que o seu filho está vendo. E se você não tem esse discernimento, peça ao Senhor. E o Senhor vai abrir a sua visão para você ver o que eles estão vendo. Nós precisamos selecionar mais aquilo que nossos filhos veem, né? Eu já estou até indo mais à frente, que o que eu quero falar mesmo vai de encontro ao que o Senhor nos mandou desde o princípio fazer com nossos filhos. Por que eles são doutrinados? Porque está faltando algo que nós não fizemos antes. Nós, como os pais, não estamos fazendo antes. E que o Senhor alertou na sua palavra. Mas aí, vindo de novo naquilo que eu estava falando, que os nossos filhos estão sendo doutrinados, vamos despertar para isso, irmãos. Vamos despertar. Eu sei que muitos pais já estão despertados para isso. Mas então seleciona. Selecione aquilo que seu filho vê na televisão. Mas antes de tudo, antes de você selecionar, antes de você ver o que seu filho pode e não pode, é necessário você ensiná-lo. Você primeiro incutir na mente do seu filho para que a mente dele seja protegida. E o que pode proteger a mente de um ser humano? De um ser humano que ainda está em formação? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, em vários relatos, Davi fala que a palavra é um escudo, né? Lá em Efésios 6, a gente vai ver sobre a armadura de Deus, fala do capacete da salvação. O capacete da salvação, o que é um capacete? Algo que protege a cabeça, a mente, os pensamentos. O capacete da salvação, e nossos filhos precisam saber
o que é salvação, quem é Deus, quem é Cristo. Eles precisam entender a palavra de Deus e quem é o mais próximo que tem a responsabilidade de fazer isso com os nossos filhos, de proteger a mente deles através da palavra, sendo que ainda eles não sabem manuseá-las. Somos nós. Somos nós, os pais, os dispenseiros, aqueles que o Senhor nos confiou, esses filhos, para que a gente pudesse cuidar deles como uma geração que se rende ao Senhor e não se prostra diante das coisas do mundo. Algo que me traz muito temor, meus irmãos, muito temor, é quando eu leio ali a palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor falando com o povo de Israel. Olhe bem, olha o que o Senhor fala. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Aí vai seguindo, lá no 4 vai dizer: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha, estarão primeiramente no teu coração. E as intimarás, lá no versículo 7, e então as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E aqui, e mais à frente, a gente vai ver o Senhor falando: escreve nas portas, nos umbrais das suas portas, nas paredes, escreve. Escreve os mandamentos do Senhor para que os seus filhos possam ter a visualização da palavra de Deus. Irmãos, isso me traz muito temor quando eu leio esse texto. Muito temor. Eu procurei dar a palavra de Deus para as minhas filhas. Dar as palavras, mas eu ainda tenho temor de Deus. E eu não paro. Minha filha mais velha tem 21 anos. A minha menor tem 8 anos de idade. Mas mesmo que a minha filha, a primogênita, tenha 21 anos, eu ainda não cesso de falar. Não cesso de falar para ela sobre o temor, sobre a valorização da palavra de Deus. E o mais importante que eu acho aqui, né? Que no versículo 6 disse: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, nós como pais, primeiro essa palavra deve impactar as nossas vidas. Primeiro, o conhecimento da palavra de Deus deve impactar nós. É nós primeiro. E isso vem de dentro para fora. É de dentro. O conhecimento que o Senhor nos dá através da palavra, através do seu Espírito, tem que começar em nós. Não adianta você cobrar isso dos outros, né? Nós estamos falando aqui dos filhos, cobrar isso dos filhos se você não está enquadrado nessa palavra. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. E nós vemos ali em Mateus, vamos lá, vamos ver o que Mateus capítulo 5, versículo 20 diz. Olha, irmão, Jesus falando: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus estava falando aqui para os escribas e fariseus? Mais uma vez eu falo que os escribas e os fariseus eram conhecedores da palavra, mas eles não praticavam. Não praticavam a palavra de Deus. E Jesus falou isso: se a vossa justiça não exceder a deles, a dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, vocês não vão entrar no reino dos céus. E vocês também não vão causar influência nenhuma na vida de ninguém, principalmente na vida dos vossos filhos. Né? Grifo meu aqui. E os nossos filhos, irmãos, são herança do Senhor. Já que os nossos filhos são herança do Senhor, nós precisamos
de imediato incutir a palavra de Deus neles através do nosso testemunho, primeiramente do nosso testemunho, do nosso ser transformado no Senhor. Eu convido você que ainda não tem a transformação adequada, que ainda não se moveu diante dessas palavras, se mova hoje. Seja transformado, comece um novo nascimento. O Senhor quer ser formado dentro de você, para que Cristo seja formado também na sua posteridade, na sua geração, na sua descendência, na vida dos seus filhos. Cristo deve ser formado, mas primeiramente deixa Cristo se formar em você, para que Cristo seja formado neles. Irmãos, esse assunto é muito vasto, né? Para pouco tempo aqui, porque o vídeo não pode ficar muito extenso. Mas, irmãos, vamos primeiro testemunhar, vamos praticar essa palavra, vamos amar essa palavra como o Senhor ordenou que os filhos de Israel, elas estarão no teu coração, essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração, então tu intimarás os seus filhos, falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então é o tempo todo, né? Talvez não com tantas palavras, mas com seu testemunho. Houve o príncipe dos pregadores, né? Charles Spurgeon, ele disse: pregue o tempo todo, se for preciso, use sua palavra. Então nosso testemunho, nossas atitudes, elas falam mais do que 1000 palavras. Começa daí, e aí você intima o seu filho, começa a falar com o seu filho sobre a palavra de Deus. Eles mesmos, irmãos, vão se interessar pela palavra de Deus, visto que você ama também a palavra. Eles vão observar o modo com que você valoriza a palavra de Deus, o seu modo de viver, né, que transforma vidas e inclusive a deles também, que está impactando a vida deles também. Você sabia que você reflete a Deus? Nós refletimos a Cristo através de nós. Nós refletimos a Ele. Então, se nossos filhos veem atos de bondade em nós, a mansidão, os frutos do Espírito, né, que estão em nós, né, que o fruto do Espírito, aliás, o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é o amor que se desdobra, né, que é a mansidão, a fé, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a temperança, a paz, a alegria. Então, se os nossos filhos observam essas coisas em nós, né, eles vão estar vendo que Cristo realmente habita em nós. E eles vão querer nos imitar, porque nós somos imitadores do Senhor. Nós temos essa maturidade, sabemos que nós estamos imitando o Senhor. Nós estamos prosseguindo em conhecer o Senhor. Nós estamos adentrando as profundezas de Deus através do Espírito Santo, formando Cristo em nós, né? Crescendo no amor de Deus, e nossos filhos estão nos observando. Então o que mais vai impactar a vida dos nossos filhos é a nossa vida, é a nossa devoção ao Senhor, é as nossas atitudes, a nossa verdade, não a nossa verdade, né, irmãos? A verdade da palavra de Deus em nós. Meus irmãos, isso é tão sério, isso é tão necessário que nós entendamos isso. Essa geração, essa próxima geração, eles devem ser impactados pela palavra de Deus através de nós. Então nós não podemos conformar com nada menos do que os nossos filhos cavalgarem sobre as suas alturas. Nós não podemos nos conformar com nada menos do que isto, do que os nossos filhos serem cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus. Amar o Senhor sobre todas as coisas, como o texto que eu li de Deuteronômio, né? Então nós não podemos querer nada menos do que isso. Há uma frase maravilhosa que eu ouvi de uma mulher de Deus falando que o teto que nos cobre hoje
deve ser o chão que nossos filhos pisarão um dia. Então nós precisamos que os nossos filhos sejam mais do que nós. Mais do que nós, mais excelentes do que nós fomos, mais piedosos, com mais devoção, mais cheios do Espírito Santo do que nós. Irmãos, uma vez eu falei para a igreja, não se fie também só nas suas orientações. Ore, regue as suas orientações que você dá para os seus filhos, com muita oração, com muito jejum, com muita busca pelos seus filhos. Ore por eles incessantemente. Essa é uma geração vítima da doutrinação que há. Os nossos filhos, a mente deles estão sendo bombardeados dia e noite. Nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar. Vamos selecionar o que eles vão ver e principalmente vamos dar testemunho para os nossos filhos na nossa casa. Vamos buscar o Senhor dentro da nossa casa. Que o reino de Deus venha dentro da nossa casa. Vamos ser igreja dentro da nossa casa primeiro. E aí quando nós entrarmos por aquelas portas do santuário, da casa de Deus, né? Que possamos dar o nosso culto lá também, porque nós já demos o nosso culto em casa, diante daqueles que estão nos observando, né? Em primeiro lugar, nossos filhos. Vamos dar esse testemunho. Vamos adorar ao Senhor com os nossos filhos em espírito e em verdade. Não vamos deixar que a religiosidade, as coisas velhas minem o que o Senhor quer dar de real e verdadeiro para nós e os nossos filhos. Olha, irmãos, os nossos filhos são a geração, nós e os nossos filhos são a geração do avivamento. Eu creio, irmãos, eu creio. Eu creio que o que está por vir, irmãos, são coisas duras, são coisas difíceis, mas ao mesmo tempo, o Senhor, Ele está nos abrindo uma grande porta eficaz através do derramamento do Espírito Santo, o qual Ele disse ali em Joel 2, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizariam. Né? E mais alguma coisa que fala ali sobre os velhos terem visões, né? Os jovens tendo sonhos. E a gente está vendo isso acontecer. Mas os meus filhos não podem ficar de fora disso. Jamais os nossos filhos podem ficar de fora disso. Nós não podemos conformar com isso, irmãos. Os nossos filhos ficar de fora. Nossos filhos, eles nasceram para serem salvos. Os nossos filhos não nasceram para povoar o inferno. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Sempre eu falei isso com o Senhor. Senhor, os filhos que Tu me deres, que sejam para salvação. Se for para ir para o inferno, não me dê filhos, Senhor. Mas se eu quero, Senhor, ensiná-los na Tua palavra para que eles herdem a Tua salvação, porque meus filhos serão do Senhor. Irmãos, vamos fazer isso. Essa é a palavra. Tem muito mais coisas para falar para os irmãos aqui, nesta palavra, né? O Senhor tem coisas grandiosas para nos revelar nesses últimos dias. Vamos ficar alertas, atentos que o Senhor está nos dizendo. Deixe o Espírito Santo inflamar a sua vida, queimar dentro de você, né? E vamos, irmãos, orar para que nossos filhos, para que essa geração bombardeada, ó, tanta promiscuidade, tanta prostituição, tanta droga, mas há uma palavra para nós, para este tempo que o apóstolo Paulo escreveu: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nem tudo está perdido, irmãos, há uma esperança para nós. Há uma esperança, o Espírito de Deus está conosco, né? Ele está expandindo o reino de Deus através de nós. O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco para nos ajudar nisso, nessa tarefa difícil de ser pais responsáveis, para passar para a próxima geração o bastão do avivamento, do evangelho verdadeiro, aleluia, do evangelho que é real, do evangelho verdadeiro que liberta. Glória a Deus, aleluias. Amém, irmãos? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe para que os nossos filhos sejam verdadeiramente herança do Senhor.
flechas na mão do valente, flechas que acertem o alvo. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem na paz do Senhor. Amém.